O Congresso de Ciências Humanas é uma atividade mais importante do que nunca. Basta olhar rapidamente para aquilo que está acontecendo no mundo hoje, a crise dos refugiados, a crise na Ucrânia, que está quase levando a uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, a crise no Oriente Médio, o Estado Islâmico, o Irã, enfim, qualquer parte do mundo que você olhar hoje tem uma situação de crise. E não é só uma situação de crise política, é também uma situação de crise humana, de valores morais, de valores ideológicos, valores políticos. O mundo está perplexo, a gente não sabe muito bem aonde vai dar toda a situação, para onde que a humanidade está caminhando, com a crise ambiental também, com o desemprego, uma vida sem grandes perspectivas na Europa, por causa da crise econômica, o ressurgimento do racismo. Quer dizer, mesmo um olhar distraído sobre o mundo hoje mostra como é importante ter esse congresso como um momento de reflexão, reciclagem, questionamento, para que o professor se sinta mais habilitado a conversar com seus alunos, entender as aspirações da juventude e ter um diálogo produtivo em sala de aula. Eu acho fundamental. Eu pretendo falar um pouco sobre o Estado Islâmico, o ISIS, essa organização que agora está espantando o mundo, a ação dela no Oriente Médio e a relação dela com o terrorismo. É uma situação muito singular porque ela mostra de uma maneira assim, extremamente clara aquilo que em historiografia se chama do encontro da história lenta com a história rápida. O que eu estou chamando de história lenta é a maneira como foi estruturada as fronteiras no Oriente Médio após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, 1918, com a desagregação do Império Otomano. E isso está produzindo uma situação de tensão e conflito em todo o Oriente Médio. E essa produziu ao longo de todo o século XX, particularmente após a criação do Estado de Israel. E a criação do Estado Islâmico hoje, os próprios caras que organizaram o Estado Islâmico falam que eles estão contra o acordo Sykes-Picot, que foi o acordo que estruturou o Oriente Médio no início do século XX. Então aí você tem um acordo lá do século passado que causou tensões em toda a região ao longo de todo o século XX, que agora vai estourar no surgimento do Estado Islâmico e dos métodos que eles estão utilizando. Então eu acho que isso daí elucida de uma maneira bastante clara para o professor de história, principalmente, mas também de geografia, de ciências políticas, enfim, os professores que se debruçam sobre o assunto das humanidades. O Estado Islâmico, essa situação no Oriente Médio, sintetiza de uma forma bastante clara e explícita esse cruzamento entre os longos fatores estruturais da história e a conjuntura. Eu acho que é uma discussão fundamental para entender o mundo contemporâneo.